Deixa eu falar um pouquinho sobre leitura. 80% ou mais daquilo que você vai aprender na sua vida, você vai aprender através da leitura. Nós temos 3 tipos de leitura. Você faz a leitura do prazer, a leitura crítica e a leitura específica. Você vai procurar uma coisa específica e vai lá e pesquisa. O problema é que nós, brasileiros, temos uns vícios muito grandes com a leitura. Nós temos problema com a velocidade da leitura, temos problema com a compreensão e temos problema com a memorização. Essas 3 coisas estão juntas: velocidade, compreensão e memorização daquilo que lemos. Então, deixa eu mostrar uma coisa. Primeiro, a gente aprende a ler palavra por palavra, não é verdade? Nós aprendemos a ler palavra por palavra e aprendemos a ler em voz alta. Aí nós começamos a ler em voz alta e os nossos pais dizem assim: não, para, você já leu bastante, lê agora em voz baixa. Só que você diminui o som, mas continua lendo com a garganta. Esse fenômeno recebe o nome de subvocalização. Só que a nossa garganta não permite falar mais do que 180, 190 palavras por minuto. Se você lê com a garganta, e a maioria lê, porque se você colocar uma pessoa lendo em silêncio e colocar um eletrodo aqui na área da laringe, você vai perceber que à medida que ela vai lendo, ela vai ativando a laringe. Se você tem esse vício de subvocalização, você está limitado a 190 palavras por minuto. Olha que interessante. O nosso cérebro chega a pensar 1000 palavras por minuto. Se a nossa garganta só trabalha com 190 palavras por minuto, ou seja, se eu sou limitado a ler 190 palavras por minuto, e o meu cérebro é capaz de pensar 1000, eu passo a maior parte do tempo fazendo o quê? Divagando. Eu fico desatento. Por incrível que pareça, quando eu aumento a velocidade de leitura, eu aumento a minha capacidade de concentração. Existe um outro vício na leitura, que é o chamado de regressão. O meu olho está sempre voltando, está sempre voltando, está sempre voltando, e eu perco um tempo danado nisso. Esses processos, então, o palavra por palavra, o subvocalização, a regressão, são problemas que prejudicam intensamente a nossa velocidade de leitura. Então, eu vou recomendar a você aqui, para você pegar o jeito. É como andar de bicicleta, você tem que colocar a rodinha primeiro, você vai virar o livro de cabeça para baixo, e você vai ler com as mãos, usando a mão como orientação, e ler de cabeça para baixo. Só para você pegar o jeito, você pegar a mecânica, e no pegar a mecânica, aquilo faz uma diferença. E de vez em quando existe um exercício muito interessante, que se você esfregar uma mão na outra, esfregar até esquentar, faz aí, você que está me assistindo, faz aí, vai, até esquentar, aí você coloca em cima dos olhos. Na mesma hora você descansa o globo ocular. Faz isso umas 2 ou 3 vezes, que vai fazer uma diferença enorme na sua leitura. Outra coisa importante. Anote não palavras, nem números. Anote ideias. E como é que você anota ideias? Com aquele disquinho quebrado que eu ensinei. O que estão querendo que eu aprenda desse material? O que estão querendo que aprenda desse material? Use mapas mentais. O que é mapa mental? É desenvolvido por um psicólogo britânico, Tony Buzan. Ele vai às escolas britânicas, pega o último aluno da sala, em 2 meses ele faz ser primeiro colocado, ele já fez isso várias vezes, provando que funciona. Ele mostra que o modo de você anotar usando um mapeamento mental, chamado Mind Map, o mapa mental, é o modo como o cérebro aprende. Isso alavanca tremendamente. Você dá uma olhada aí no slide que eu estou projetando, você vai ver como é que é o mapa mental, entra na internet, faz uma pesquisa de Mind Map, ou um mapeamento mental, e você vai aprender a fazer esse processo, como se fossem árvores com seus galhos. É importante você fazer ficha de revisão, fundamental. Às vezes uma ficha de revisão, você pode colocar tudo que você precisa, todo o conhecimento, naquela ficha de revisão. E só de você bater o olho ali, aquilo vai reforçando, vai reforçando, vai reforçando, e geralmente você faz isso antes de dormir. Repetição é a mãe do aprendizado. Você aprendeu a andar como? Levantou, caiu, levantou, caiu, levantou, caiu, até que um dia você andou. Outra coisa importante, o aprendizado é mais eficaz quando ele é divertido. Você tem que se divertir, você não pode estudar de mau humor. Você tem que substituir suas anotações lineares por mapas mentais. Você tem que procurar trabalhar com pelo menos 2 cores diferentes. Você tem que associar sempre a teoria à prática. Você tem que fazer períodos de estudo de no máximo 50 minutos,
com mais ou menos 12 minutos de descanso. Depois de 50 minutos, o rendimento cerebral cai tremendamente. Você continua a aprender, mas não retém. Faça resumo de ideias em fichas de revisão e revise-as diariamente. Todo esse processo está aí, ó. É você aprender a aprender. Isso é que é importante. É aprender a aprender. Isso é que interessa. Porque depois que você aprendeu a aprender, você se torna o capitão do seu navio, meu amigo. Você aí, o limite, o céu é o limite. Você não vai depender mais de ninguém. Eu acredito que você tenha que assistir esse material de novo, escutar com carinho, voltar nos problemas, para poder se reter isso aí. Você precisa mais de uma vez estar exposto a esse material. Você precisa de algumas horas de voo. Eu vou contar uma história e aqui vou terminar essa nossa participação aqui. Tá bem? Diz que uma vez, numa noite fria de inverno, 2 pássaros estavam empoleirados no galho de uma árvore. Um gavião e um pombo. O gavião então perguntou para o pombo: seu pombo, quanto que pesa um floco de neve? O pombo, sem querer conversa, laconicamente responde: praticamente nada. O gavião então disse: pois é, no inverno passado, numa noite como essa, nevando como agora, eu não tinha o que fazer, nem com quem conversar, eu estava empoleirado num desses galhos aqui por perto, eu comecei a contar os flocos de neve que caiu no galho onde eu estava. Quando chegou em 2.515.223, o próximo floco que caiu, o galho quebrou. Quando o gavião terminou de contar para o pombo a história, o galho onde eles estavam empoleirados também quebrou. Quem sabe esse material que você está participando, que você vai reler, reestudar, reescutar, etc, 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 talvez seja o próximo floco de neve que vai quebrar o seu galho para o resto da vida. Porque hoje, no mundo do conhecimento, antigamente, na época da terra, valia quem tinha terra. Na era industrial, valia quem tinha dinheiro. Hoje a moeda mudou e muita gente não se deu conta disso. A moeda hoje se chama conhecimento. Você é rico ou você é pobre em conhecimento. Então, você aprendendo a aprender, você alavanca a sua vida para poder adquirir mais conhecimento e, com isso, aumentar a sua riqueza. Evite o mal, faça o bem, viva a sua vida extraordinariamente. Tchau. Você assistiu à parte final de uma série de 4 vídeos. Esperamos que você tenha compreendido esses conhecimentos e que eles sejam úteis na sua vida. Se inscreva em nosso canal para ver mais conteúdos como esse. Obrigado.